Bom dia, pessoal. Estamos aqui iniciando mais uma live nossa, né? E dando continuidade na nossa programação de webinars que nós tivemos. Então, o primeiro webinar foi onde a gente falou um pouco de processos, depois de tecnologia, e agora a gente vai falar sobre pessoas. Então, hoje, meu nome é Daniel Carnaúba, estou aqui no IPC, junto com a minha grande amiga e colaboradora aí, que eu aprendi muito, a Madalena, né? A Madalena já vai se apresentar daqui a pouquinho. Hoje eu sou DPO da Latini Group e a ideia é trazer para vocês um pouquinho da experiência que a Madalena tem aí como gestora de carreiras na Outliers. Bom dia, pessoal, um prazer atender aí ao convite do Daniel Carnaúba. Meu nome é Madalena Feliciano, eu sou gestora de carreira, eu tenho duas empresas, a Outliers Careers, onde a gente trabalha fazendo gestão de carreira de líderes e altos executivos, e eu tenho um Instituto Profissional de Coaching, é uma empresa que a gente trabalha desenvolvendo líderes para o mercado de trabalho. E é um prazer estar aqui, poder auxiliar, né, na parte comportamental aí dos DPOs. Um bom dia para nós. Bom, vamos lá, galera. Vai ser um bate-papo bem descontraído, tá certo? Entre eu e a Madalena, né? E o objetivo principal é como é que a gente traz para você a experiência que nós estamos tendo com a implementação de LGPD, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados, com foco realmente em pessoas. Então, quando a gente fala de LGPD, eu sempre digo que as empresas precisam ter o seu PPT, né, Madalena? Então, o que é esse PPT? É processos, pessoas e tecnologia. Então, toda a empresa, quer seja uma pequena ou uma grande empresa, precisa ter o seu PPT bem definido. Então, quando a gente fala de LGPD, como é que a gente interage, né? Então, no primeiro webinar, nós falamos um pouquinho sobre a tecnologia, quais são as tecnologias que são de fácil implementação dentro da sua empresa. Depois, no segundo webinar, nós passamos por processos, ou seja, como é que eu faço uma revisão nos meus processos nesse momento? E agora, a terceira parte, nós vamos falar sobre pessoas. Então, nós vamos ter lá como identificar uma liderança digital, como é que a gente faz a mudança, a transformação do mindset das pessoas. E aí a Madalena vai passar para nós aí uma série de dicas. Bom, todo mundo me pergunta, né, quando entra em vigor a LGPD, ok? Então, basicamente, eu sempre digo assim, existe uma alta probabilidade, né, isso, vamos dizer assim, que é provável mesmo que vai acontecer, de ela entrar em 3 de maio de 2021, né? Existe uma possibilidade remota agora de entrar em agosto de 2020, tá? Mas as fortes tendências mostram que não. Então, ela entra em 3 de maio de 2021, onde a entrada dela passa a ser, toda empresa passa a ser obrigada a seguir os 65 artigos, ou artigos que estão aplicáveis à sua empresa, ok? E a penalização passa a ser só em agosto de 2021, ok? Então, entrada da lei. Maio de 2021, você começa a ter que, é obrigatório seguir o que está lá nos artigos, e as penalizações, as sanções, em agosto de 2021. Vamos falar de revoluções que mudaram o mundo, né? Então, primeiro, vocês lembram de como era a máquina de vapor, né? Então, as locomotivas eram a vapor. Então, se você quisesse levar uma pessoa de um local ao outro, né, os trens eram todos a vapor. Então, na década de 1680, nós tínhamos lá a entrada da máquina de vapor. Depois, em 1870, começou a eletricidade, começou a surgir as primeiras lâmpadas, né, uma inovação naquele mercado. Em 1969 e 1970, a gente já começou a ter uma tendência de que a eletrônica, né, a automatização, a tecnologia, começou a trazer para a gente algumas novidades. Então, os primeiros computadores,
essa transformação toda em si, o que era uma TI, o que significava TI naquela época, tá? E agora, de 2015 para frente, a gente entrou na era digital, né? Então, imagina que quando a gente começou, né, Madalena, aqui, imagina que a gente ia fazer uma live aí para várias pessoas, falando pelo computador, tendo conexão com várias e várias pessoas. Verdade. Entendeu? Então, é uma transformação digital. E aí segue a primeira provocação. Como é que você está se transformando? Como é que você vem se transformando durante esse período todo? Será que você mudou o mindset? Será que você está digital? Ou você está ainda na época do vapor, né? Que precisa colocar lenha lá para você se mover, para você levantar da cama todo dia. Então, a gente vai falar bastante sobre esse processo de transformação digital. E aí, quando a gente fala de transformação digital, a gente entra nas esferas. Quais são as esferas? O que é importante? Como é que eu engajo meus clientes? Como é que eu otimizo as transformações, as operações? E como é que eu transformo os meus produtos? Só que para tudo isso, eu já vou passar a bola aqui para a Madalena, dizer assim, Madalena, conta para mim um pouquinho, como é que a gente empodera os funcionários? Como é a tua experiência no dia a dia aqui para empoderar os funcionários, os clientes que te procuram, as visitas que você faz nas empresas? Conta um pouco para nós aí a sua experiência. Eu acredito que quando a gente está à frente aí dessa transformação digital, primeiro é a conscientização, a importância de todos estarem alinhados com a necessidade do momento. Eu trabalho aí assessorando carreiras e altos executivos, e o que a gente percebe muitas vezes que as hard skills, quer dizer, toda a parte técnica, ela é desde graduação, pós-graduação, MBAs, idiomas, ela está muito bem embasada, mas ainda encontra-se muitas dificuldades quando a gente fala na parte comportamental. E eu acredito que não é dificuldade, né, nem novidade para ninguém saber que grande maior parte das pessoas, seja um DPO ou outras áreas aí de atuação, nós somos muitas vezes contratados pelas competências técnicas, mas acabamos sendo demitidos por falhas no comportamento. E na transformação digital, o líder do futuro, então ele tem que ser um cara extremamente comunicador, ele tem que ser um profissional aí que se comunica desde, né, da operação, do chão de fábrica até os altos escalões. Ele tem que envolver, engajar não só clientes, né, externos, mas os clientes internos, que são os seus liderados. Processo, ele tem que entender de processo, mas lembrar que dentro dos processos existem as pessoas envolvidas, né, desenvolver liderança, né, Daniel? É algo que muitas vezes vem com a maturidade, vem com a experiência, e a gente já sabe, né? Existem líderes natos, mas nem sempre a pessoa já nasce líder. Existem técnicas poderosas para o desenvolvimento dessas lideranças. Ótimo. E aí, Madalena, eu acho que uma das experiências que eu passei aqui com você e que eu levo para a minha vida, né, e procuro repassar isso nos trabalhos, inclusive na Latine, a gente aplicou isso, as pessoas precisam se conhecer. E aí, quando as pessoas se conhecem, fica tudo muito mais simples, ou seja, o comportamento de uma pessoa. Então, conta um pouquinho para nós sobre a preferência cerebral, né? Existe um teste muito prático, pessoal. Simples. Acho que 5 minutos a gente identifica uma pessoa, né? Sobre a preferência cerebral. Na verdade, assim, é até clichê falar em autoconhecimento, mas o autoconhecimento é fundamental para eu entender onde de fato estão minhas habilidades, meus talentos, minhas características natas e onde estão meus gaps, né? Então a gente tem a preferência cerebral, né? Que aí é um teste muito simplesinho, onde eu consigo identificar quem é dominante, que é foco em resultado, foco em ação, quem é o mais influente, que tem um foco mais em gestão de pessoas, em ter um ambiente mais harmônico, quem é, de repente, um profissional mais analítico, métodos, processos, procedimentos, que tem foco na tarefa,
né? E quem são aí o que nós chamamos dos águias, né? Que vê o todo, tem mais criatividade, mais ousadia. Todos esses perfis são fundamentais para qualquer ambiente de trabalho. Não existe um perfil melhor ou um perfil pior. Na verdade, eu sempre digo aqui para os nossos profissionais que o perfil ele não indica nem contraindica, mas ele me direciona com relação a responsabilidades, atribuições do cargo, com relação à cultura, valores, filosofia da empresa, comportamento da gestão, dos altos escalões da empresa, para que a gente possa fazer, de fato, um casamento muito mais congruente entre hard skills e soft skills. Ótimo, legal, Amanda. Obrigado aí pela explicação, né? E é importante, pessoal, quando você vai fazer um processo de implementação de LGPD, você precisa conhecer as pessoas. Então, as soluções, né? E aí a gente associando a parte de liderança e de coaching, né? O que basicamente o coach né? Que eu aprendi nesses tempos. A solução ela está dentro de você. Certo, Amanda? Sim, não então, adianta terceirizar. Não adianta, né? Essa culpa não é minha, essa culpa é da minha chefia, essa culpa é do meu subordinado. A gente sabe, né, que o autoconhecimento nesse momento é fundamental. E o que eu tenho que desenvolver é o de dentro para fora, né? Não é o externo especificamente. É muito mais fácil eu colocar realmente a responsabilidade na organização, na chefia, no meu par, no meu subordinado. Eu, como líder, tenho que assumir o controle remoto de tudo isso, engajar essas pessoas e entender onde, de fato, minhas habilidades podem contribuir, quais são os gaps que eu preciso alinhar para ter o melhor resultado com o time. É isso, né? Assim, né, Manoel? Imagina que a gente é um corpo, né? E o corpo tem que estar junto. Então, imagina que se o seu pé fica reclamando para suas mãos assim, ó, você não faz a mesma coisa que eu faço, eu tenho um valor muito maior. Daqui a pouco ia ter um monte de gente andando assim, ó, com as mãos e os pés no chão, né? Então, tem que ser um conjunto, a gente precisa trabalhar em conjunto. E, para isso, tem que estar muito claro quais são os comportamentos e as características de algumas pessoas. Então, quando você traz para a LGPD isso, para implementação, é fundamental. Por quê? Porque você vai precisar entender como é que funciona. E aí a gente já entra na parte de quais são os interesses digitais de cada um. Então, quando a gente tem a geração, tem a geração do Baby Boomer, tem a geração do X, tem os milênios, tem a geração Z, tem a geração Alpha. Nesse slide, ele mostra muito bem lá quais são as preferências. Então, veja bem, se você pegar alguém que seja um Baby Boomer, será que ele vai se dar bem quando você fala para ele assim, assista um vídeo do YouTube aí, que eu estou explicando como é que você tem que fazer. Não vai, ela não vai conseguir se desenvolver, por quê? Porque a geração dela é um outro modelo. Então, cada uma dessas gerações tem características importantes, e características que você precisa entender e tirar o melhor de si, né? A Amanda trabalha com todas essas gerações aqui, né? Eu nem vou falar qual geração que eu tô aqui, tá bom? Mas assim, eu procurei entender bem esse quadro aí para me tentar navegar. Identificar em algum deles, se identificar em algum deles lá, né? Tá? Então, qual que é a sua experiência que você teve com essas gerações aí? Olha só, hoje eu tenho profissionais aqui até 75 anos, os famosos baby boomers, né? Obviamente que eles têm uma maior dificuldade com as novas tendências, as novas tecnologias. E não existe problema nenhum em ter essa dificuldade, desde que esse profissional esteja aberto a novas experiências, a adotar novos comportamentos, né? A ser curioso com relação ao que está acontecendo hoje no mercado, né? A geração X, ela já tem um pouco mais de flexibilidade, mas ainda é algo que eles sabem da importância, alguns valorizam e outros estão no caminho. E aí, do millennium para frente, né? Eu sou avó, né? Você sabe. Eu tenho 2 netas, uma de 10 e uma de 2 anos. E eu digo que essa geração nova, eles vêm microchipados, né? Hoje, a minha netinha de 2 anos, ela entra no YouTube, ela assiste todos os vídeos, ela entende, fuça naquele celular muito melhor que nós, que somos da geração X.
Então, é uma geração que tem maior facilidade com o meio digital. Em contrapartida, não tem toda a maturidade que tem um profissional da geração X, da geração Baby Boomers. O que eu sei que é extremamente importante qualquer uma dessas gerações no ambiente corporativo. Então, tanto os Baby Boomers, os X, os Millennials, os Z, a Alpha, se trabalharem como uma engrenagem, entendendo as competências técnicas e habilidades comportamentais de cada um, pode ser um grande ganho aí para a empresa que tem esses profissionais no seu quadro. Legal, legal. E aí, quando a gente tá falando sobre adequação de LGPD, tem um grande ponto aí que é você entender quais são as gerações, né? Então, vocês devem ter contato com CEOs, você deve ter contato com gestores, e nesses gestores, vocês vão passar por todas essas gerações. E aí você entender qual é o comportamento, qual é o melhor canal de comunicação que você tem que usar. Às vezes, tem gestores que preferem que a comunicação seja feita presencial. Às vezes, tem gestores que preferem que a comunicação seja feita pelo WhatsApp, tem gestores que já preferem o Teams, né, que tem uma característica um pouco diferente, ele gera alguns valores importantes para ele naquele momento. Então, é entender qual é o melhor canal de comunicação, usar o melhor canal de comunicação, e o objetivo é, como é que você traz um Baby Boomer para a geração alfa? Qual é a jornada que ele tem que passar? Porque isso é importante. No momento que você vai fazer a implementação da LGPD, se eles não tiverem um entendimento correto, e o primeiro entendimento que eu digo é assim, a lei ela foi criada, tá, para nos beneficiar. Talvez vai engessar alguma coisinha, vai incomodar um pouquinho, vai incomodar um pouquinho e tal, mas o objetivo é garantir a nossa privacidade, dos nossos dados. Então, como é que você faz com que os gestores passem por esse entendimento, né? Como é que você chega nisso? Então, daqui a pouco eu vou dizer, vou dar algumas dicas de como você fazer isso, como é que você vai dividir, como é que você vai fasear essas etapas para que você possa chegar no seu objetivo. Bom, aqui a gente fala um pouquinho, a gente trouxe um pouquinho dos desafios nos ambientes de trabalho, né, algumas pesquisas que foram feitas, e a gente pode destacar que é o seguinte, 61% dos trabalhadores sentem dificuldade em criar sessões colaborativas. Então, veja, como é que a gente estimula a criação de sessões colaborativas? Por quê? Quando no processo de LGPD, essas sessões colaborativas, e aí eu sempre digo que e é o que a gente vem fazendo na Latini, as soluções estão lá dentro. Então, cria-se um comitê operacional. Esse comitê operacional vai precisar ter a colaboração de todas as pessoas. Por quê? Cada um tem uma experiência. Então, se você pegar alguém de RH, vai ter a experiência na área de RH. Se pegar o jurídico, se pegar o TI, se pegar o administrativo, se pegar o financeiro. Então, como é que a gente estimula isso? E aí, dentro dessas sessões que você pratica aqui no IPC e na Outliers, como é que você mostra para as pessoas que estão chegando, como é que se torna uma pessoa colaborativa? Como é que se tornam atrativas para o mercado, né? Internamente, para os meus colaboradores, isso já é muito claro quando de uma nova contratação, né? Uhum. Então, como é que funciona, qual é a cultura, a filosofia do nosso trabalho, valores. Então, acredito que isso é fundamental para que o profissional esteja engajado dentro, né, da necessidade real ou da empresa, ou de cada departamento. Quando eu tenho aí gestores executivos que utilizam o meu trabalho para desenvolver isso, respeitar de fato as individualidades, respeitar o mapa mental de cada um, mas fazendo compreender e entender que é necessário reavaliar o atual cenário, né? O que a gente conheceu ontem, amanhã é obsoleto. Então, essa flexibilidade, essa abertura do novo é fundamental, né? E são não só
na área de tecnologia, na área ou nos cargos de DPO, na grande maioria das grandes companhias, essa parte comportamental, entender, respeitar o mundo subjetivo do outro, mas se comunicar de acordo com o entendimento dele, ele estar flexível para essa mudança de mapa mental, é fundamental para que evite todas as dificuldades. E o que a gente percebe, Daniel, a grande maior dificuldade das empresas ainda está na comunicação. Ainda está na comunicação. A comunicação muitas vezes não flui, ou ela está nos altos escalões e a liderança não consegue engajar, envolver todo o time nessa necessidade. A forma de comunicação, como você colocou, como que um baby boomer gosta, né, de entender o cenário, se comunicar com o cenário, como o alfa gosta, e a gente vai estar de frente com todas essas gerações. Né? Então, respeitar, sim, o mapa de cada um, o entendimento de cada um, e fazer com que eles entendam quais são os gaps e que devem e tem que ser trabalhado daqui para frente. Então, olha só, a Madalena falou um ponto importante, né, que é a comunicação clara. Então, quando a gente está falando de comunicação clara, né, a gente já entra na parte de quais são os desafios de um talento digital, né? E aí, se vocês consultarem um artigo da lei, né, ela diz sobre o consentimento, né? Então, o consentimento para o uso, né, dos nossos dados pessoais, ele tem uma parte importante, mano, que ele fala o seguinte: tem que ser um consentimento explícito, claro e transparente. Ou seja, então, olha só, a lei já está fazendo uma associação direta com o que a Madalena está trazendo para nós. Por quê? Porque a comunicação precisa ser clara. Então, como é que a gente tem um consentimento, né, explícito daquilo lá? Se você não tiver uma boa comunicação, né, então, vocês que estão planejando, né, falando assim, puxa, agora eu vou precisar ter o consentimento para tudo? Não, por quê? Porque existem algumas bases legais, essas bases legais vocês precisam fazer essa avaliação, porque pode ser que dentro de uma base legal já tenha o consentimento, ok? Mas aí a análise é importante, Ana, porque no momento que você vai olhar essa base legal, tem que ver se o consentimento está explícito. Então, não pode estar só aquele de acordo, entendeu? Sim, sim. Tá? Então, tem que estar, a comunicação tem que ser clara. Então, é um dos momentos que como é que você pega as pessoas e faz essa revisão, né? E aí, um talento digital, tem um ponto que eu gosto muito, é o seguinte: ele tem que ter uma competência de ter uma visão do negócio. Ou seja, os profissionais que a Madalena hoje trabalha, que ela aplica aqui, e que eu também aprendi muito aqui com ela, né, nesse processo que eu passei por ela aqui, tá, foi o quê? Como é que você tem uma visão 360 do negócio? Ou seja, de um todo. E aí, a Madalena, uma grande dificuldade que eu tive foi sempre assim: as pessoas achavam que o gestor precisava ter uma visão 360 no negócio, mas que ele precisava entender tudo, né? Todo o negócio, toda a parte técnica. Não precisa. Ele precisa, sim, ter uma visão geral de tudo e também ter uma visão das competências comportamentais, entender como são as pessoas. Hoje, na Latina, eu aplico muito isso. Por quê? Porque na Latina a gente tem vários profissionais de vários perfis. Então, o meu trabalho como DPO, um dos pilares foi, primeiro, eu entender o comportamento de cada um. Como é que um colaborador reage em determinada situação de estresse? Como é que eu me comunico melhor, né? Então, na minha equipe na Latina, a primeira coisa eu falei assim, eu tenho alguns analistas que trabalham diretamente comigo, eles assim, como é que você gosta de se comunicar? Porque quando eu cheguei lá, assim, tem várias maneiras de comunicação, né? SMS, Teams, WhatsApp, e-mail, presencial, telefone. Aí eu brinco, né? Tem o arquivo vivo, o anexo vivo. Sabe como é o anexo vivo? Não. É o seguinte, você mandou um e-mail, né? Aí vem o anexo vivo. O anexo vivo é aquela pessoa que vem assim, te mandei um e-mail, tá? Então tem o anexo vivo também. Como é que você lida com o anexo vivo? Então, às vezes tem situação que manda e-mail, manda WhatsApp, manda SMS e vem o anexo vivo também. Te mandei um e-mail, WhatsApp. Então, a competência, né, a preferência cerebral dessa pessoa te ajuda a entender. Então, eu tenho cases em que quando vem o anexo vivo, antes do anexo vivo vir, eu sei que se aquela pessoa me mandou um WhatsApp, eu tenho que responder na hora. Por quê? Porque é um comportamento.
Existem, quando a gente pensa aí num time, né, no mundo corporativo, problemas diferentes são enfrentados e vistos de formas diferentes por pessoas diferentes. Então, quando eu entendo como cada um do meu time funciona, a abordagem e a comunicação é diferente. Se eu sei que eu tenho, por exemplo, dentro da preferência, um cara que é tubarão, foca em resultados, objetivo, né? Não gosta de muita conversa. Eu vou direto no assunto e com perguntas. O que a gente percebe na comunicação muitas vezes é que eu acredito que eu passei da forma correta, mas muitas vezes a pessoa não entendeu o que eu quis passar. Então, perguntas, o que ela entendeu daquilo, né? O que de fato eu espero dela. Então, cada pessoa se comunica de uma forma. Por exemplo, o influente, muitas vezes, ele vai ter mais tempo, ele quer contar mais histórias, ele quer entender melhor, né? Que a gente chama aí dentro da preferência cerebral do golfinho. Talvez ele preza muito pelo trabalho de time, pela felicidade. Ele é o cara do tamo junto, né? Então, eu tenho uma outra forma de abordagem, de conversação com ele. O águia, muitas vezes, ele dispersa no meio da conversa, porque ele faz novas conexões, e aí a gente já vai entrar no mundo muito mais amplo, que é a programação neurolinguística, que é a neurociência. Então, eu tenho que trazer a atenção dele para o aqui e agora, né? E o lobo, se eu vou conversar, por exemplo, eu sou tubarão, né, com golfinho. Então, eu sou objetiva, mas eu gosto de conversa, né? Eu gosto de mais tempo. O lobo, ele é metódico, né? O cara mais analítico. Então, ele vai querer ver isso representado em números, o que isso vai trazer. Então, quando a gente entende como essas pessoas se comportam, e todas elas são de fundamental importância dentro do ambiente, com certeza a comunicação é muito mais clara. E eu sempre digo, né, Daniel, que, na verdade, o negócio não está em quem fala, mas em quem pergunta. Então, pergunte, explore mais, entenda mais, fique curioso a respeito de como aquela pessoa está entendendo aquilo. Não julgue, porque a gente usa muito o pré-julgamento. Ah, mas se fosse eu já tinha resolvido. Pois é, mas não é você. Não é você. A pessoa talvez tenha uma experiência diferenciada, trabalhou com valores ou tem valores diferenciados em culturas diferentes. Então, o líder, ele tem que estar capacitado para cada vez mais engajar esse time, entender esse time, ter uma comunicação clara e objetiva para que ele possa tirar o melhor de cada um. Pessoas certas, alocadas nos lugares certos. Ótimo, beleza, Madalena. Excelente essa colocação. E aqui, ó, quando a gente está entrando na questão de LGPD, a gente tem algo em comum nessa figura aqui, Madalena, e é sempre o que a gente fala, né? Então, olha lá, tem a figura do titular, do controlador, do operador, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, do DPO. Só que tem uma coisa muito em comum aqui na figura, que vocês podem olhar. Todos eles têm uma pessoa, tá? Então, pode ver, ó, o controlador tem uma figurinha aí, o titular também, o DPO também, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o operador também, né? Então, nós vamos dar foco aqui, né? Por quê? Quando você entende as competências de cada um, né, e assim, quais são os comportamentos, ele é muito importante. Então, imagine que dentro da Outliers aqui, você vai ter um titular de dados que são seus clientes, certo? Você tem um controlador, que basicamente vai ser você e sua equipe de gestão, que vai definir a jornada desses dados, por onde ele vai entrar, como eles vão ser processados aqui, como é que eles vão sair, quais são os consentimentos. E você tem os operadores de dados. Quem são os operadores de dados? Provavelmente você tem pessoas que fazem captação para você de leads, de novos clientes, que monitoram as suas redes sociais. Essas pessoas, os dados vão passar por ela. Então, no mínimo vai passar um e-mail, um telefone de contato. Então, também esse operador, ele entra dentro da cadeia. E aí você tem o encarregado pelo tratamento de proteção de dados, que é o DPO, Data Protection Officer. Hoje, a lei, existe um artigo, né? Pode ser que isso seja flexibilizado com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em que
nem todas as empresas precisam ter um encarregado. Pode ser que exista uma flexibilização, porque a lei, desde quando ela foi sancionada, ela passou por 4 revisões. Então, tiveram alguns artigos que foram vetados, outros que foram alterados. Então, isso também pode acontecer? Pode. Mas o que é importante agora, nesse momento, a gente trabalhar? Existe um artigo que ela diz que precisa ter um DPO, cada empresa precisa ter um encarregado. Então, com isso, surgiu uma profissão nova. E aí, eu já passo a palavra para você e diz assim, como está sendo a procura desse profissional e o que você está sentindo aí no que está chegando agora? Justamente por isso que eu te procurei algum tempo atrás, porque a demanda por um DPO tem sido muito grande. Eu tenho recebido aí inúmeros contatos de empresas de todos os segmentos, né? Inclusive de vários portes, buscando um DPO. Foi onde eu fui buscar entendimento. Quais as qualificações técnicas, né, responsabilidades, atribuições do cargo desse DPO e quais são as competências comportamentais que esse DPO precisa ter, né? E eu também, Daniel, tenho estudado bastante sobre o assunto. Eu vi assim, principalmente empresas de médio e grande porte, elas vão ter que ter necessariamente um profissional encarregado por essas informações, né? E que ele não pode ter, muitas vezes, duplicidade de cargos, porque ele é um cara que vai monitorar todas as informações baseadas em toda a parte de segurança para o cliente, segurança de dados dos clientes. E eu também tenho visto algumas empresas que têm me procurado, e existem alguns profissionais que prestam serviços pontuais e têm o maior número de empresas, mas empresas num menor porte, e que eu acredito que talvez seja essa flexibilização, né? Isso. Quando uma empresa tem um porte maior, ela tenha um profissional responsável por tudo isso, e aí uma das coisas que eu vinha estudando, uma das características é ética, integridade, responsabilidade, que aí eu fico pensando assim, né? Eu acredito que isso é o mínimo aceitável para qualquer função, mas é algo que me trouxeram. Madalena, eu preciso de um profissional íntegro, honesto, leal, responsável. Eu acredito que isso é o mínimo para um gestor. É isso mesmo. Né? Isso não é nem comportamento, não é habilidade comportamental. É o mínimo aceitável quando eu tenho um gestor dentro da minha empresa, principalmente que vai lidar com responsabilidade de dados, de informação e de segurança do meu negócio e do meu cliente, né? Mas também tem os terceirizados, é isso? Isso. Legal. Então, assim, o DPO pode ser uma figura em que ela faça parte do quadro da empresa, né? Então, todos esses que eu vou comentar, ele tem vantagens e tem desvantagens, né? O objetivo não é ficar elencando as vantagens e desvantagens, porque cada empresa precisa entender qual é o seu momento do negócio, né? Quais são os seus riscos que existem e como é que ela quer conduzir esse assunto para estar aderente à lei. Então, existe o que a gente chama de DPO as a Service. O que é o DPO as a Service? É aquele profissional que ele passa a ser responsável, né? E também só que é pontual, então ele vai lá e vai executar atividades específicas, vai monitorar atividades específicas, tá? Então, de novo, tem vantagem e desvantagem em cada um deles. É importante que vocês avaliem qual é o momento da empresa, e eu sempre recomendo, quando alguém me pergunta, assim, primeiro, olha só, veja qual é o momento que você está na empresa, então veja qual é o seu budget, certo? Quanto que eu tenho para investir nisso? É o primeiro ponto. Segundo ponto será que dentro de casa eu já não tenho isso? Será que eu já não tenho a solução lá dentro e eu que não estou conseguindo enxergar que eu tenho a solução dentro de casa? Então, um exemplo aqui para vocês disso é o seguinte, toda a pequena, média e grande empresa, tá? E pequenas algumas também se enquadram bem nisso aí, assim, ela tem um profissional de TI, ela tem um profissional de advocacia, ou seja, tem um advogado ou tem um escritório que presta serviço, tem uma pessoa de RH, ok? Tem uma pessoa de segurança de informação nesse processo também. Então, todos os pilares, você tem um profissional lá dentro. E também tem empresas que existem um gerente de projeto, que também esse gerente de projeto,
a LGPD, a implementação da LGPD tem que ser vista como um grande projeto. Então, existem metodologias de tudo quanto é tipo que você pode imaginar, né? E essas metodologias, basicamente, elas seguem um fluxo PDCA, que é planejar, desenvolvimento, checar e auditar. Ou seja, você vai lá, você vai tomar ação, você vai planejar, você vai executar, e depois você vai checar se aquilo que você fez estava ok ou não estava, e depois você toma as ações de correção. Basicamente, é o ciclo PDCA que você tem. Então, provavelmente, dentro das empresas, você já tenha isso, tá? Você tem isso bem definido lá dentro. E aí, como trazer isso para a adequação da LGPD? Então, esse profissional, o encarregado de proteção de dados, ele precisa ser uma pessoa que tem uma boa comunicação. Por quê? Porque ele vai precisar navegar dentro de tudo isso. Então, no momento da escolha, e é o que a Madalena aplica aqui, é assim: a preferência cerebral e outros testes que existem de coaching, né, que a gente aplica na metodologia de coaching, são fundamentais para a escolha. Porque não adianta você ter um DPO que tem uma bagagem técnica muito boa, mas que não saiba se comunicar. Porque vai ter dificuldade, porque vai ter que conversar com o CEO, vai ter que conversar com a alta administração, vai ter que interagir com os clientes, com fornecedores, com prestadores de serviço, vai ter que ter uma interação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, vejam só, cada momento dele vai ser um desafio. Como é que ele se comunica com um CEO, como é que ele se comunica com a alta administração, como é que ele se comunica com o pessoal operacional, como é que ele se comunica com o pessoal financeiro. Cada um tem uma metodologia, tá? Então, assim, na formação que você está passando hoje, né, diante disso, o que você mais destaca aí para o DPO? Você vai ser, o DPO, na minha visão, Daniel, tem que ter essa formação aqui. Olha só, nos últimos 6 meses eu tenho me dedicado bastante a entender melhor todo esse cenário e as exigências, né? Tecnicamente, eu percebi que não existe uma formação que é exigida. Ele pode ser um engenheiro da computação, ele pode ser um profissional de TI, ele pode ser um administrador e ele pode ser um advogado. Então, indifere, desde que ele tenha conhecimentos técnicos, entendimento da lei. Existem cursos muito bons, preparatórios para essa função, e que é uma função bem legal, uma remuneração bastante atrativa aí no mercado, e que vem crescendo rapidamente aí nos últimos 6 meses, né? E o perfil comportamental é o que a gente vem falando desde o início. Hoje eu trabalho com uma análise aqui internamente, que nós chamamos de análise comportamental DISC, que eu acredito que a maior parte dos executivos já conhecem. Essa análise, ela me traz 32 páginas de quem é esse profissional, como ele é, como ele toma decisões, como ele gerencia, como ele delega, como ele reage com prazo, com metas, com pressão, com objetivo, como é a tomada de decisão dele, né? Então, dentro disso, o que a gente viu? Comunicação, a liderança participativa, do tamo junto mesmo, a comunicação clara e objetiva, adaptabilidade, flexibilidade, porque a gente vive em ambientes que mudam constantemente, principalmente, como a gente disse, muitas coisas que a gente conhece hoje, amanhã tem uma outra conotação, de uma outra forma, né? Então, a flexibilidade, ser adaptável aí a todos os cenários, resolver conflitos, gestão de conflitos, gestão de pessoas, né? Porque ninguém fala, mas os conflitos, eles são diários, porque o entendimento, muitas vezes, e a comunicação é falha. A empatia, e é um termo aí, né, que está todo mundo usando ultimamente, flexibilidade, empatia, mudança de mindset, isso nada mais é do que você desenvolver muito bem a sua liderança e respeitar, né, o mundo do outro. Então, quais são as dificuldades que ele tem? O líder tem que entender isso, né? O líder não exerce mais aquele papel entre líder e chefe, que também é clichê, né? Olha, é do jeito que eu quero. Não, por que isso é importante? O que isso vai trazer de resultados para a empresa? O que isso vai trazer de segurança para os nossos clientes? E como nossa empresa vai ser vista no mercado? Então, o DPO, ele precisa estar muito mais... tem que estar muito mais conectado com o que de fato é importante para a empresa do que
somente a imagem da empresa, porque isso lá fora é extremamente importante até para novos clientes, futuros clientes e tudo mais. Legal. Então, a gente conseguiu trazer aqui um pouquinho para vocês, né, a visão do DPO, a importância da escolha de um DPO, né? E às vezes dentro de casa a gente já tem essa formação, a gente já tem a pessoa lá e basicamente você só precisa fazer alguns ajustes, trazer essa pessoa para a realidade no momento, né, o que ela precisa fazer, e aí eu sempre digo que tudo se transforma, né, então a gente precisa gerar novos negócios, a gente precisa ser criativo, né, então quando a gente estava na virada do ano, né, relembrando aí, 2019 para 2020, quem imaginou que poderia ganhar dinheiro vendendo máscara? Ninguém, né? Ninguém. Meu sonho é assim, ó, vou pular 7 ondinhas, vou pedir, vou ganhar dinheiro, vou vendendo máscara. Ninguém imaginou. E tem muita gente aí ganhando máscara e ainda por cima, olha, já tem máscara digital. Gente, é inacreditável como, né, em tão pouco tempo, e eu tenho feito muitas palestras online, participado de muitos webinários e lives sobre o home office. Quantas empresas, né, estão nesse momento de transição já há alguns anos e elas tiveram que agilizar tudo isso em 30, 40 dias, né? Então, é como a gente sempre coloca, a gente pode ver como um problema ou como uma solução, e aí é o foco, né? O líder tem que focar no problema ou na solução. É isso mesmo. E aí, olha só, quando a gente estava conversando um pouco antes de iniciar, né, sobre a questão de engenharia social. Então, imagina assim, ó, o operador, né, que são os funcionários ou prestadores de serviço. E sempre eu dou um exemplo bem clássico de engenharia social. Então, eu tenho o telefone celular da Madalena, só que eu comecei a incomodar tanto a Madalena, né, com algumas questões em que isso fugia do limite profissional, que ela resolveu, falou assim, vou dar um basta nisso e vou mudar o meu número de telefone. Ela foi lá, comprou um novo chip e trocou o número do telefone dela, porque ela não aguentava mais o Daniel encher as paciências dela. Bom, o que acontece? Eu, insistente, né, fiz o seguinte, tem a Adriana, que trabalha com ela, e aí eu fui em um evento, um happy hour, junto com a Adriana, e cheguei para a Adriana e disse assim, Adriana, olha, sabe o que acontece? Eu estou precisando falar com a Madalena, mas aconteceu o seguinte, eu perdi o número do telefone dela, troquei meu número, o WhatsApp deu pau e tal. A Adriana, inocentemente, vai lá e diz, olha, eu tenho o número dela, vou passar para você o número dela para você, tá? Aí ela me passa o número. O que aconteceu com isso aí? Eu usei a engenharia social, que é nada mais do que simplesmente eu perguntei e usei um artifício para coletar um dado pessoal da Madalena sem ter o consentimento da Madalena, né? Então, eu acho que a Amanda tem alguns exemplos aí de engenharia social, como é que ela trabalha com o pessoal hoje aqui, né? Eu acredito que é um grande desafio, né? E hoje pela manhã eu estava conversando com o Daniel exatamente sobre engenharia social. Muitas vezes é a ingenuidade, né, da pessoa de estar passando informações. E para trazer isso para o mundo corporativo e para dentro do negócio, esse é o maior desafio, né, Daniel? Sim, esse é o maior desafio. É as pessoas entenderem da importância de eu ter essa segurança de dados dentro da minha empresa, principalmente que aqui nós lidamos com dados de altos executivos, sim, né? Sim. Até mesmo, como eu faço muita negociação frente a posições, a vagas em aberto, quando eu posso e tenho autorização de passar um e-mail, passar um telefone, que isso de alguma forma não vá interferir negativamente na imagem do meu cliente, né? Então, eu estava estudando esses dias sobre engenharia social e até perguntei para o Daniel, esse negócio de engenharia social é legal ou não é legal? Porque eu vi algumas referências que seria uma espécie de um hacker. Então, tudo no mundo corporativo pode ser bom, pode ser ruim, pode ser sorte ou pode ser azar. Dependendo das ferramentas que eu tenho em mãos, eu posso ela para grandes resultados ou resultados abaixo da média, né? É isso. Por isso que, quando a gente, voltando ao PPT lá, processos, pessoas e tecnologia, vejam, quando a gente tem engenharia social, né, como é que você
garante que as pessoas elas vão estar compliance, né, neste momento, ok? Como é que seus processos estão? Né? Então, a Madalena aqui, ela tem alguns contratos, como é que os contratos delas estão adaptados aos artigos da lei? Então, ela já está fazendo um trabalho já de adequação disso. E como é que a tecnologia ajuda a gente nisso tudo? Então, a tecnologia tem que ser um pilar, uma base para que a gente possa usar, porque hoje em dia a tecnologia ela ajuda muito. Nós temos grandes exemplos na Latina de implementações que são implementações simples, tá? Simples de se fazer, que você consegue minimizar os riscos. É importante minimizar os riscos. Então, o DPO, o controlador e o operador dos dados têm que andar juntos, eles têm que estar juntos nessa jornada que a gente vai ter de adequação. Os papéis têm que estar muito claros para cada um deles, ok? Aí, vamos mudar. Aqui, a gente traz um pouquinho, esse slide eu trouxe de uma live que a Madalena fez, e eu achei super interessante, eu vou pedir para ela compartilhar bem rapidamente o que ela traz nisso aqui para nós. Esse slide, na verdade, eu usei em uma das minhas lives que eu falo sobre o metamodelo de linguagem, e a gente, querendo ou não, você acreditando ou não, a linguagem, a nossa comunicação tem grande impacto, positivo ou negativo, sobre nossas vidas, né? Uhum. E eu vejo isso daqui todos os dias, inclusive com os meus profissionais, tanto internos, quanto os profissionais que eu assessoro no mercado. Madalena, eu não aprendo inglês, uhum, né? Quando você dá esse comando, né, e você diz uma afirmativa poderosa, eu não aprendo inglês, a probabilidade de você aprender inglês já está diminuída a 90%. Né? Então, talvez até só uma palavrinha, né? Eu ainda não aprendi inglês, né? Mas eu vou dar o meu melhor e vou conseguir, né? É muito difícil. Uma palavra que eu abomino e eu não uso no meu dicionário, e eu fico no pé do meu pessoal, tá? Mudo difícil por desafiador. E eu falo isso até em processos seletivos, em recrutamento e seleção. Todas as vezes que eu entrevisto um alto executivo e eu pergunto para ele o que você está buscando, por que você quer mudar de empresa, porque eu estou em busca de um novo desafio. Então, se você está em busca de um novo desafio, muda, né? Isso vai ser, o meu dia hoje vai ser extremamente difícil. O meu dia hoje vai ser desafiador. E vai mesmo, hoje eu tenho 3 lives, então vai ser um dia desafiador, mas eu já encaro com muito mais naturalidade e com garra, com energia, para fazer a coisa acontecer. A culpa, muitas vezes, no ambiente corporativo, ou até no momento de desligamento, Daniel, e eu vejo assim, aqui acontece muito, o profissional me procura, ele ficou 20 anos na última empresa, e aí ele me diz, puxa, o que será que eu fiz? Você não fez nada, né? Se não for uma justa causa, é um momento de mercado. Quantos profissionais estão sendo desligados agora, nesse momento? Não existe culpa. Você fez o melhor que você pôde até aquele momento. Obviamente que no momento desse cenário de desemprego, de demissões em massa, até cargos altos, né? A gente passa por alguns, vamos falar, por algumas fases. A primeira fase é o choque. Por que eu? O que eu fiz? Não é você. Até porque as empresas vão falar de reengenharia, downsize, Covid-19, tudo isso. Então, você fez o melhor que você pôde. E isso a gente tem, quando você fala, como vou engajar o meu time? As pessoas erram. As pessoas, muitas vezes, estão desmotivadas, estão com medo, estão vendo um cenário. Então, diga para ela, eu sei que você fez o melhor que você pôde, só que a gente pode melhorar. E como que nós vamos fazer isso? As comparações, principalmente da liderança, não são legais, né? Puxa, mas você viu o fulano de tal do seu departamento? Ele trouxe muito mais resultados, né? Então, a gente não tem que ser melhor que ninguém. Eu só tenho que ser melhor que eu mesma todos os dias. Saber quais são minhas habilidades reais e saber quais são as minhas limitações. E não tapar o sol com a peneira. Ninguém é bom em tudo, né? E eu sempre brinco, né? Quem é bom em tudo não é bom em nada. A gente tem sim que ter um perfil, vamos dizer, uma visão estratégica do negócio, né? Uma visão 360, mas a gente tem que ter foco
porque só tendo foco e ação que a gente chega no resultado. Então, seja a melhor versão de você mesmo todo dia. Legal. Todo dia, até com as coisas que muitas vezes a gente não gosta, né? A gente tem a escolha. Eu escolho se eu quero acordar de bom humor ou de mau humor frente a tudo que está acontecendo. Eu tenho uma empresa de treinamento onde eu tinha aqui, todos os finais de semana, todos, sem exceção, 50, 60 pessoas. E eu tive que mudar em frações de segundo. Nunca fui muito adepta ao online, né? Então, hoje os treinamentos são online, as lives são online, as palestras são online. Então, vamos fazer isso acontecer. Eu vou ser a minha melhor versão todos os dias, né? Isso eu não aceito. Isso é muitas vezes, e assim, conversando com gestores, com altos executivos, eles têm dificuldade, muitas vezes, de perceber isso. Eu não aceito que ele se comporte daquela maneira. Busca entender, seja curioso. E quando eu falo curiosidade, o que fez ele agir daquela maneira, né? Onde ele quer chegar agindo dessa forma, e chama para uma conversa clara, uma conversa objetiva, uma conversa dotada de empatia e de escuta ativa, esteja presente naquele momento, porque é tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo, que muitas vezes eu não estou presente naquela conversa, eu estou conversando com ele, mas pensando que eu tenho uma reunião daqui a pouco, que vai ser super importante, um novo cliente que está chegando, ou um problema que eu tenho em casa, ou eu estou dentro de casa com meu marido, com os meus filhos. Não, quando eu preciso resolver, eu preciso estar presente e entender o que motivou, o que está levando a pessoa a agir daquela maneira. Eu acredito que uma boa conversa, sempre bem clara, bem objetiva, a gente chega na solução. E, obviamente, isso também depende do outro. Você chama para uma conversa, você explica o cenário, você busca entender quais são os motivos que estão levando ele a agir dessa forma. E uma vez, duas vezes, terceira vez, a pessoa também não está engajada no seu projeto, talvez, né, tirar ela da zona de conforto, dar um chacoalhão, possa valer muito a pena. É isso aí, e a Amanda sempre, nas entrevistas que ela faz, né, ela diz assim, o quanto você está disposto a investir em você mesmo para você chegar nesses objetivos. E aí, às vezes, a pessoa diz assim, ó, eu estou disposto 100%. O 100% já é o básico, né, Amanda? Isso eu falo todos os dias, dia sim, dia também, né? Eu, como empresária, né, como líder aqui do meu time, eu acredito que 100% eu pago para eles fazerem. Né? 100% é o mínimo aceitável. Eu quero pessoas outliers, pessoas acima da média, que deem o seu 120%. E hoje, muitas vezes, a gente vê essa individualidade. Poxa, eu sou do comercial, eu fiz a minha parte. Se a produção vai fazer, se o financeiro vai cobrar, esse problema não é meu. Que tipo de gestão e que tipo de liderança é essa? Aquele que dá 18h48, 19 horas, 20 horas, fecha seu computador, a minha parte eu fiz. Você que resolve o seu problema. Não, esse problema é nosso, quando nós estamos num time. E quando eu falo de vestir a camisa, não é ter o nome da empresa, não na camisa. É realmente estar engajado na causa, na cultura, na filosofia, na demanda, na necessidade real. É você realmente envolver as pessoas, porque a gente não é único. E uma andorinha, isso é um ditado, minha mãe falava, uma andorinha não faz verão, né? Então, a gente tem que estar realmente curioso sobre como as pessoas funcionam, por que elas agem daquela forma, e trazer ela para nós, porque a coisa vai funcionar. Eu vejo hoje, né, Dani? 80% do meu time está home office. Eu sou uma pessoa da geração X, né, que eu acreditava que o resultado eu tinha que ver, a pessoa tinha que estar aqui presente. E a gente dobrou o nosso resultado nos últimos 3 meses. Isso é para quebrar crença, quebrar paradigma, inclusive os meus. Dá mega certo, mas vamos responsabilizar positivamente a pandemia, porque se não tivesse acontecido, provavelmente a gente não teria mudado, eu estaria trabalhando no mesmo modelo, né? E até nas entrevistas no recrutamento e seleção que eu faço aqui, muitas vezes quando eu pergunto, mas assim, quais são os seus diferenciais? O cara vem com um discursinho de Google.
né? Eu sou determinado, eu sou proativo, eu sou líder nato. Não, seja você quem é você de verdade. De 0 a 10, o quanto você se conhece. E eu já tive N casos que a pessoa me fala, me conheço 10. E quando a gente vai fazer algumas atividades, algumas ferramentas num processo de coach executivo, ele não sabe nem por que ele perdeu a cabeça, ele não sabe nem por que ele acordou de mau humor, ele não sabe nem por que ele não tira o melhor proveito daquele time, né? Isso é autoconhecimento, e isso é diário, é todo dia. Muito bom, Mandar. A gente está chegando no final, e antes de abrir para as perguntas, eu sempre mostro esse framework Jornada do Trabalho Moderno, né? Então, a gente fala sobre identidade, gestão de aplicativos, produtividade e colaboração, e governança e proteção de dados. Então, quando a gente traz isso para o mundo de pessoas, será que as pessoas estão se preocupando com a identidade, né? Com a sua identidade? Será que seu notebook ele tá realmente protegido, né? Quando você leva para sua casa? Será que está com criptografia de dados dentro dele? Será que está com duplo fator de autenticação? E os aplicativos? E aí eu sempre dou um exemplo básico, né? É assim, tem aplicativos de mensagens em que você compartilha planilhas, né, do Excel, por exemplo. Será que a segurança mínima, que é colocar uma senha dentro do arquivo Excel, será que está dentro das empresas, está divulgado isso? Assim, ó, não compartilhe sem a senha, tá? Não compartilhe a planilha sem ter uma senha mínima. Com certeza isso a gente vai aprendendo durante o tempo. E aí, como é que a gente faz a governança de todos esses dados? Então, nos webinars que nós realizamos, né, de tecnologia, a gente passou um pouco sobre esses produtos, vocês podem consultar, tem mais informações sobre eles, e aí a gente já vai partir para a parte, já vou chamar a Camila aqui, que é a nossa responsável aí da Latine por esse evento, para as próximas sessões aí. Camila, eu passo a palavra agora para você, tá? E a gente está aqui à disposição, eu e a Madalena, para tirar dúvidas aí em relação a tudo isso que a gente falou. Bom dia, pessoal. Bom dia, Dani. Bom dia, Madalena. Bom dia, Camila. Bom dia. Essa apresentação de vocês é realmente muito construtiva. E acredito que todos que estão aqui nos acompanhando também têm essa opinião. Agradeço também todo mundo que está online. E agora eu vou compartilhar com vocês algumas perguntas que a gente recebeu ao longo dessa 1h e pouco que a gente está aqui conversando, tá? Tá bom. A primeira pergunta, a pessoa chama Fabiana e ela me perguntou o seguinte: como você acredita que o MFA pode garantir que não ocorra o uso indevido de dados pessoais? Tá bom, então vamos lá, eu vou começar e aí qualquer coisa a Madalena complementa. Então, o MFA é Multi-Factor Authentication. Então, o que é isso, né? É quando você tem mais que um método de você reconhecer a pessoa que está fazendo uma autenticação em um processo. Então, exemplo, né? Hoje em dia, quando você perde a senha, né, Madalena, do seu e-mail, por exemplo, existem algumas ferramentas para você recuperar. Mas como é que hoje a tecnologia vai trazer para você e vai garantir que você é você mesmo que está pedindo aquela senha? Então, existem alguns métodos que são chamados multifator de autenticação. Nada mais é do que o seguinte: você vai mandar lá um e-mail para uma determinada empresa onde você perdeu aquela senha, um provedor, tá? E ele vai te devolver algumas perguntas, e essas perguntas podem ser através de um simples SMS, tá? Que ele te manda um SMS com um código, onde você vai precisar inserir aquele código. Pode mandar através de uma ligação, existem robôs que mandam a ligação para você, ou seja, ele utiliza de ferramentas adicionais para se autenticar, para ter certeza que a Madalena é a Madalena mesmo. Outro exemplo, quando você está no banco, no seu internet banking, que você vai fazer uma transação de um dispositivo que não é um dispositivo previamente cadastrado. O que ele te pede? Ele te pede um token, né? Esse token, você definiu que vai estar no seu aparelho, que vai estar no seu e-mail,
específico e foi autenticado. Então, são métodos que você tem de dupla autenticação. Então, isso é importante quando a gente traz para o mundo corporativo, como é que você tem certeza que o seu funcionário que está se logando é o seu funcionário mesmo? Então, imagine um home office, tá? Pois é. Você está no home office e aí qualquer um pode acessar, né? Como é que você tem certeza? Então, esse é o MFA de uma maneira simples e direta. Ok, Camila? E Fabiana, obrigado pela pergunta. Certo, Dani. Agora o que eu vou compartilhar com vocês é uma pergunta do Matheus. Ele perguntou o seguinte: como as técnicas de coaching ajudam na formação de um DPO? Legal. Aí é Madá. Oi, Matheus. Olha só, coaching, ele é um processo que visa elevar a performance de pessoas ou times. Então, o coaching é um processo com foco no futuro. Naturalmente, ele já tem foco no futuro. Então, como ele ajuda? Primeiro, no autoconhecimento, tá? Então, entender quem você é, onde você está e onde você quer chegar. Coaching possui ferramentas poderosas para esse autoconhecimento, ferramentas poderosas para um planejamento estratégico e com validações, né? Então, com certeza, para se tornar um DPO de referência com todas as habilidades e competências que o mercado exige, o coaching ele vai conseguir extrair o que já existe dentro de você, e muitas vezes a gente estando no dia a dia, no corre-corre, na zona de conforto, a gente nem percebe essas competências. Então, buscando o autoconhecimento, traçando uma estratégia de saber onde você está e onde você quer chegar, validando cada uma delas e entendendo como você especificamente funciona melhor, porque as pessoas aprendem de forma diferente. Legal. Obrigado, Madá. Obrigada, Camila. Obrigada a vocês. Eu vou pegar uma próxima aqui. Agora quem enviou foi a Carla, e a pergunta dela é o seguinte: quando falamos de engenharia social, você acredita que um termo de NDA seria o essencial para diminuir o risco de vazamento de informação? Legal, vamos lá que eu já vamos explicar aí um pouquinho, né? Primeiro ponto, Camila, só comunicando a todos aí, nós deu o horário já das 11, né? E que a gente tinha previsto, mas a gente vai continuar aqui para responder todas as perguntas, né? E quem fique extremamente à vontade para continuar, né? E os que saírem, a gente agradece aí a participação. Bom, em relação à questão do termo de NDA aí, né? O que é isso? Nada mais é do que eu chamo bem básico, que é um termo de compromisso, né? Um termo de confidencialidade que a gente aplica entre as pessoas, entre os titulares dos dados. E aí, quando eu digo titular do dado, sempre a gente tem que olhar que não é só, né, os clientes, né? A gente tem funcionários, a gente tem prestadores de serviços que entram dentro da figura do operador de dados. Então, esse termo de confidencialidade, esse termo de NDA, ele resolve, ele vai zerar o risco de vazamento de dados? Não, mas ele minimiza e minimiza bastante. Por quê? Porque quando você escreve, né, a pessoa vai assinar aquilo ali, além de ter um valor judicial em cima disso, né, existe um valor psicológico daquilo, porque ela vai lembrar que ela assinou um termo. Então, é muito importante que esse NDA seja muito claro, muito específico, adequado à visão, né, adequado ao mapa mental da empresa que ela está, né? Existem vários modelos de termo de NDA, se você dá uma googada aí vai aparecer um monte, mas o que é o mais recomendado? Procure customizar para o seu modelo de negócio. Então, ele ajuda bastante, só que ele minimiza os riscos, né? Ele faz parte de um processo, não é único e exclusivo. Ok? Obrigado pela pergunta. Que legal isso. Legal? Eu faço isso, acho que de forma meio intuitiva, né? Até internamente, e eu acredito que nesse caráter psicológico ele funciona muito bem. Funciona também. Bem, né? Funciona bem. É o famoso, Camila, lembra do que eu te disse, né? Até nas minhas formações de coaching é um dos primeiros comprometimentos que eu faço com
o time de executivos, né? É. Se ele está comprometido com a confidencialidade do processo. Isso aí. É para poder dar sequência nas 50 horas que ele fica comigo. Ok. Certo, agora a nossa próxima pergunta foi enviada pelo Edson, e ele pergunta: como esse cenário de pandemia e todas as restrições apresentadas afetou a implementação da LGPD no Brasil? Tá. Então, vamos lá. Obrigado, Edson, pela pergunta, né, e da oportunidade de a gente compartilhar. Eu acredito o seguinte, é bem simples também, que foi a LGPD. Muitas pessoas, elas falam assim, empresários, né, alta administração, eles dizem que essa lei não vai pegar. Essa lei não vai pegar, né? Então, antes da pandemia, isso estava muito forte, tá certo? Já tinha essa tendência. E aí, o que aconteceu? Quando a pandemia chegou, né, aí piorou. Por quê? Porque eles já tinham as visões de que essa lei não ia pegar. Então, a alta administração, a alta gestão, ela deixou um pouquinho de lado, ela não priorizou isso, e até é uma tendência natural, é plausível, né, diante de todo o cenário que a gente passou, que a gente jamais imaginava. Então, isso, aquelas empresas que estavam começando a pegar os seus métodos, definir os seus processos, ela deixou isso em stand-by. E aí, o que aconteceu? Aconteceu de que ela perdeu um pouco da força, e aí também com a prorrogação que ela teve, também perdeu um pouco mais de força nisso. Mas o importante é que, não é que a lei vai pegar, a lei já existe, tá certo? Não é, essa lei vai ser criada. Não, a lei já foi criada, tem 65 artigos. A gente precisa entender, precisa olhar e verificar se aqueles artigos se encaixam ou não dentro da sua empresa. Às vezes tem coisas que é muito fácil, ela diz o que tem que fazer, só que ela não diz como tem que fazer. O como depende da criatividade do profissional e das empresas que estão fazendo. Então, a pandemia gerou algum impacto? Gerou um impacto nesse sentido. Por quê? Porque ela fez perder um pouco de força. E também, um dos pontos em que gerou um pouco de desaceleração foi a questão de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a entidade em que vai definir como é que vai funcionar, se tem algum ajuste ou não, ela não foi 100% constituída. Então, isso também teve uma queda que foi agravado com a pandemia, porque está todo mundo preocupado, né? Como é que a gente vai surgir nisso, né? Se a gente assistir às grandes mídias aí, a gente não vê a divulgação da LGPD, mas a gente vê constantemente a divulgação de que quantas pessoas morreram de coronavírus, quantas estão infectadas, com a vacina, como é que está a questão da vacina, ou seja, está sendo dando foco a isso, mas assim, vai passar, né? Isso aí vai passar, e a hora que passar, a lei está ali, e aí cabe a cada um identificar quais são os riscos e se quer assumir ou não quer assumir aquele risco. Posso fazer uma pergunta? Pode falar. Olha só, Daniel, pode ser até pela ignorância em todo esse assunto aí da legislação, das leis. Talvez não seja agora o momento, até porque eu tenho um número muito maior de colaboradores que não estão presentes no escritório e sim home office, para eu começar a implantar tudo isso, esses processos, esses procedimentos, até para a segurança dos meus clientes? Assim, Maná, eu sempre dou, quando eu recebo esse tipo de questionamento, eu digo o seguinte, você tem um mato alto, então imagine que você tem um mato alto, e eu digo para você assim, Manalena, você ganhou um carro zero, só que eu joguei a chave lá no meio do mato alto. Como é que você vai achar a chave lá dentro? Cortando. Você vai ter que cortar o mato alto. Então, o que neste momento é importante você identificar qual é o seu mato alto, certo? E começar a cortar pequenos pontos. Então, não é o momento, talvez, por causa de todo esse cenário do seu budget, da incerteza que existe, né, nos próximos passos, nos próximos meses, mas comece a identificar seu mato alto e corte. Então, treinamentos que são importantes, né, para dar a conscientização dos funcionários, a base, o que a gente tem fazendo na Latine é o quê? Eu tenho dado foco aonde? Na conscientização dos funcionários, no treinamento dos funcionários. Eu e a Camila temos trabalhado fortemente nesse sentido, porque é importante eles entenderem
o que é a lei, como eles podem contribuir com isso. Talvez aproveitar esse momento, então, para isso. Isso, exatamente. Conscientizar, começar o trabalho forte interno, dentro de casa. Perfeito, é isso mesmo. Legal. Até porque tem um prazo, né? Então, a gente tem um prazo que vai para agosto de 2021 e depois as sanções começam a valer mesmo só vai maio de 2021 a entrada e agosto de 2021 as sanções. É que eu acredito que, assim, a gente tem uma crença limitadora que brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Isso aí. Então, isso é uma crença limitadora. A gente já pode antecipar e sair, né, ganhando lá na frente. Muito bom, Dani. Beleza? Obrigado, Edson, pela pergunta. Caso não tenha ficado muito claro, tá, os meus e-mails aí da Madalena, fique à vontade para mandar e depois... Eu gosto sempre quando me mandam algumas dúvidas por e-mail, né, ou pelas redes sociais, eu sempre ligo. Eu prefiro ligar, né, e explicar, tá bom? Mas fica aí. Diga lá, Camila, tem mais? Dani, vou compartilhar, então. A nossa próxima pergunta tinha muito a ver com essa história da importância das pessoas, né, dentro da empresa, nesse momento de adequação. Então, acho que nesse contexto que você apresentou agora, já fica... meio caminho andado, né, da explicação para isso e da importância desse processo e de todo mundo estar em treinamento e enfim. Mas, então, eu vou compartilhar com você uma última pergunta que a gente tem aqui, que é enviada pelo André, e ele pergunta assim, como você iniciaria um processo de adequação em um consultório médico? Caramba, André, essa aí você colocou eu na fogueira, hein? Vamos lá. Consultório médico, né? Então... Eu tenho, particularmente no condomínio onde eu moro, acho que tem 5 ou 6 médicos lá, e em uma dos encontros que nós fizemos, antes da pandemia, eles me perguntaram, Daniel, o que é esse tal de LGPD, que eu não entendo nada desse negócio aí. E aí a gente começou a conversar um pouquinho, e eu consegui pegar um pouco de como funciona, como é que eles imaginam, né, isso. Então tem uma oportunidade muito grande aí de transformação de um consultório médico. Então, tem médicos que têm um consultório que é ele e mais uma secretária somente, né? Tem consultórios em que tem ele e mais um grupo de médicos e um grupo de funcionários, né, também. Então, como é que a gente traz isso para a realidade? Como é que a gente se aplica? Então, o primeiro ponto que eu disse para ele é assim, olha só, vamos para você entender o que é LGPD. Então, essa é uma privacidade de dados, certo? Ok, Daniel. Então, se vocês olharem na internet, começa a procurar aí sobre vazamento de dados, sobre vazamento de seus exames, né? Então, se você tem um paciente que é um paciente importante, como é que você garante que os dados dele, do exame, não vão ser vazados? Como é que você garante que a sua secretária, tá, por mais confiança que você tenha nela, ela não vai divulgar alguma informação de uma pessoa famosa? E aí eu brinco com eles assim, imagina eu fui fazer um exame lá, um cara famoso, assim, ó, Daniel Carnaúba, um cara bem famosão, né? Ele fez o exame, aí você vai lá e você divulga o exame, né? Acaba caindo na rede social aí, porque uma funcionária sua acabou compartilhando por um aplicativo de mensagem, né? Ou com seu marido, ou com alguém aí, acabou divulgando isso aí, tá? Então, como é que você faz isso, né? Então, olha só. Primeiro, veja, questão de tecnologia. Como é que está o seu consultório? E aí é uma pergunta matadora. É o seguinte, você tem os dados do seu paciente no seu notebook? Daniel, eu tenho. Mas por que você tem? Porque se der algum problema, né, eu vou ter um backup. Legal, beleza. Você saiu, ok? E o seu carro foi sequestrado. Você levaram seu carro embora, com tudo. A primeira coisa que ele vai pegar, o que é? Teu notebook. E seu notebook não tem os dados todos lá, do cliente? Tem. Tá com criptografia, tá com proteção, seus dados? Daniel, não entendo nada disso. Eu entendo de medicina, não entendo nada disso. Pois é, você vai precisar entender. Então, como é que está a sua camada básica de segurança? Depois, pessoas, como é que estão as pessoas, como é que estão a programação mental dela, da importância que ela tem dentro da cadeia como um todo. Você já se preocupou com isso? Não. E os termos de consentimento, você tem? Mas aí tem a ANS, tá? Você segue tudo na ANS? Segue? Daniel, nem tudo, né? Então é importante. Então, num consultório, é importante olhar para quê?
primeiro, mudar o mindset dos médicos. Por quê? E não está errado isso, é o que a Madalena falou. Cada um tem um mapa mental. O mapa mental dele é a preocupação com a saúde do paciente. Só que agora ele tem que se preocupar com a saúde dos dados do paciente também. Que legal isso, Legal? né? É simples, mas é complexo. É complexo, entendeu? É super simples, você tem que criptografar, ter dados, ter mais de uma senha para todas as seguranças, mas a gente não faz. Não faz. A gente não faz. É mudança realmente de visão aí, né, estratégica. Legal, Camila, tem mais alguma pergunta? Foram essas, Dani, que a gente recebeu e separou por aqui para compartilhar com vocês. Tá legal, então a gente, tanto eu quanto a Madalena, a gente vai encerrar o nosso webinar de hoje, né? A gente fica à disposição de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida, né? Toda a equipe da Latini está disponível para que possa trazer a melhor experiência, a melhor jornada para todos, né? A gente tem grandes cases importantes, cases que são mais simples e cases que são um pouco mais complexos. Então, olhe, mas lembre-se, o meu recado final, crie o seu PPT, olhe, verifique se você não consegue montar um comitê operacional. O nome é bonito, né? Comitê operacional, nada mais é do que, se você é CEO de uma empresa, você tem 4 funcionários, quem são os comitê operacional? Os 4 funcionários. Engaje ele, coloque ele na participação, método participativo, não diretivo, e aí você vai estar bem adiantado em relação à implementação de LGPD. E agora passa a palavra aí para a minha querida Madalena. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o Daniel, a Camila pelo convite. Estou amando aí muito entender melhor ainda sobre o DPO, aí falando em hard skills, mas se você precisar desenvolver aí muito melhor a sua liderança, a sua comunicação, a participação e engajamento do seu time, eu também estou disponível, pode me mandar um e-mail, eles podem compartilhar meu e-mail com vocês, embora vocês me encontrem em todas as redes sociais como Madalena Feliciano. E foi muito bom estar com vocês nessa manhã. Muito obrigada, viu? Ok, Camila? Obrigado pela sua participação. Obrigada, Daniel. Obrigada, Madalena. Obrigada a todo mundo Camila, que acompanhou o seu webinar de hoje e que estejam presentes nos próximos. Acompanhem as nossas redes, os nossos conteúdos. Obrigada. Okay. Tá bom. Um abraço a todos e um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.